Fala galera, eu sou o Paulo, estou aqui de novo para mais um vídeo interessantíssimo no canal aqui do Marketing Digital 360, no perfil também aqui do Instagram, do Facebook. Hoje nós vamos falar da técnica Pomodoro, uma técnica muito simples usada para poder gerenciar a nossa produtividade, ou seja, um caminho bastante eficiente para você fazer tudo aquilo que você tem para fazer e que às vezes você acha que não dá conta. Eu tenho estudado bem profundamente essa técnica recentemente e eu tenho uma ideia de acoplar o ensino da técnica Pomodoro à prática do marketing digital para pequenos negócios. Por isso que tem isso que motiva, isso que tem motivado eu entrar bem no assunto de gestão de tempo recentemente e também o tema do vídeo de hoje, que é a técnica Pomodoro. Eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, fica firme aí que isso aqui pode mudar a maneira como você se relaciona com as suas obrigações diárias, beleza? Eu estou aqui como de rotina com minha mesa de gestão de vídeo e eu preparei também uns slides, dessa vez eu estou aqui em cima porque foi o local onde eu achei para encaixar o vídeo que não vai tampar o conteúdo dos slides. Beleza? Se você estiver vendo no YouTube, inscreve no nosso canal. Se estiver vendo no Facebook, no Instagram, deixa o seu like, marca um amigo, compartilha esse conteúdo. Isso é muito importante para a gente. Beleza? Vamos lá. A técnica Pomodoro, a simples gestão de produtividade que já mudou a vida de milhões de pessoas no mundo. Poxa, e é impressionante o quanto que ela é simples e transformadora. Eu tive contato com essa técnica tem aproximadamente uns 3 meses e ela foi tão impressionante para mim que eu fui a fundo, comprei o livro da técnica Pomodoro, estudei a fundo esse livro, fiz várias pesquisas e hoje ela faz parte do meu dia a dia. Eu uso ela para gerenciar as minhas obrigações. E eu vou trazer aqui exatamente tudo mastigado, como que essa técnica pode ajudar você também a gerenciar as suas obrigações, organizar o seu dia e principalmente ter mais tempo livre para você poder fazer o que você quiser, beleza? Bom, vamos lá. Ela foi criada por uma pessoa que tem um rosto bastante simpático, que é o Francesco Cirillo, nos anos 80. Francesco Cirillo, ele era estudante de graduação numa universidade italiana e ele não estudava porque ele procrastinava, ele não fazia o que ele tinha que fazer, ele não lia os livros que ele tinha que ler. E as provas chegavam perto e ele ficava desesperado porque ele não dominava o conteúdo que ele tinha que estudar. Parece que todo mundo já sentiu uma situação parecida com essa. Se você já passou pelo ensino médio ou pela faculdade, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Então, Francesco, no meio desse desespero sobre como lidar com os prazos que estavam muito em cima, né, de estudo e também o volume de coisas que ele tinha que fazer, que era grande, já que ele não tinha feito nada, procrastinado por semanas ou meses, ele criou uma técnica super simples que era o seguinte: ele ligava um cronômetro e enquanto esse cronômetro estivesse rodando, ele ia estar 100% exclusivamente focado na tarefa que ele tinha que fazer, que no caso eram os blocos de estudo que ele criou para ele mesmo, né? E chama técnica Pomodoro porque ele usou um tomate, um timer em formato de tomate que ele tinha em casa, né? Tomate em italiano é Pomodoro, e ele colocava o tempo, né? Um timer de cozinha, ele colocava o tempo que ele ia concentrar, e enquanto o timer estivesse ligado, ele ficava 100% focado nessa tarefa. Curioso, né? Bastante inusitado. Eu até comprei esse timer enquanto quase com um troféu para mim, para eu celebrar o tanto que a técnica Pomodoro tem mudado a minha vida, né? Então, acho que se você entrar se um dia você vier a adotar, você pode entrar no Mercado Livre da vida, você pode achar um tomatinho desse para comprar. Eu não uso ele não. Eu uso um timer no computador hoje, que para mim é mais eficiente, mas vai de cada um. Beleza? E o livro da técnica Pomodoro é super barato também. Você pode comprar na Amazon para ler no Kindle, ler na internet, ou até comprar para poder receber em casa. Beleza? A cópia impressa tem da editora Sextante, eu acredito. Mas vamos lá. Deixa eu tocar o timer aqui, ó. E vamos voltar aqui para os slides. Então, o Francesco Cirillo, ele usava o timer de cozinha para controlar
blocos de tempo onde ele ia concentrar exclusivamente estudando o conteúdo que ele tinha que estudar para a faculdade. E o curioso é que isso começou a funcionar para ele. Isso começou a fazer sentido. E ele entrou numa lógica de ter extremo foco naquilo que ele tinha que fazer, porque bastava fazer aquilo com foco dentro do tempo que ele determinou, que depois desse tempo ele podia relaxar. Então, a técnica Pomodoro ela é composta de blocos de produtividade com intervalos de descanso, de lazer que você pode ir encaixando em meio a esses blocos. Vamos exatamente entender um pouco mais aqui mais para frente. O Francesco Cirillo, ele afirma que o objetivo da técnica Pomodoro, ele afirmou isso no livro dele, é transformar o tempo em um valioso aliado para realizar o que quisermos da maneira que quisermos e ainda aprimorar continuamente nosso desempenho no trabalho ou nos estudos. Ele tem uma agonia, ele tinha, né, na época, uma agonia de não conseguir controlar o tempo dele, de ser controlado. Eu acho que todo mundo sente isso um pouco. Né? Eu fico pensando, poxa, na minha época de faculdade, eu não conseguia estudar tudo que eu tinha que estudar exatamente por não querer fazer ou por achar aqueles estudos desnecessários. Mas mesmo assim, eu precisava fazer até porque eu tinha que passar nas matérias. E o Francesco conseguiu, criando a técnica Pomodoro, lidar exatamente com tarefas chatas que ele tinha que fazer, que ele não queria, não havia um certo prazer envolvido, mas ele tinha que fazer, então ele usou essa técnica para poder se organizar e fazer isso com o máximo de eficiência possível, com o menor tempo necessário, para que assim ele tivesse tempo livre, né? Uma vez que o tempo ele é valioso para todo mundo. E o curioso é que isso tem feito mais sentido para mim, porque uma das grandes características do pequeno empreendedor hoje que se aproxima do marketing digital 360 é dizer que não tem tempo. E eu acredito que ele tem tempo. Ele não tem como prioridade no tempo dele cuidar do próprio marketing. Então ele procura a gente um pouco desesperado tentando terceirizar algo que é meio interceirizável. Mas esse assunto eu já tratei em outros vídeos ou fica para os próximos vídeos aí. Pô, vamos lá. Como que funciona a técnica Pomodoro? Vamos aos detalhes de funcionamento. É muito simples. Você vai achar que é meio idiota. Existem outras características que completam isso, mas ela é basicamente uma técnica que consiste em usar um cronômetro para dividir o trabalho em blocos de 25 minutos, que é chamado de um Pomodoro, mais 5 minutos de intervalo. Ou seja, você coloca aqui 25, vamos colocar aqui 25 minutos e deixa o cronômetro ligado e vai fazer a tarefa que você tem que fazer. Quando o Pomodoro despertar, ou seja, quando deu o bloco de 25 minutos, você vai fazer um intervalozinho de 5 minutos e torna a ligar o Pomodoro de novo para mais um bloco de 25. E assim você completa 4 Pomodoros. Quando você completar 4, você faz um intervalo mais longo. E o Francesco Cirillo ele conta que essa simples técnica permite que o nosso cérebro reaja diferente com o tempo, já que ao contrário da gente ter que se relacionar com um relógio que não para nunca, que avança compulsivamente para o futuro, com o cronômetro você consegue ter um controle mais próximo da sua maneira de lidar com o tempo, que são eventos. Ou seja, você tem uma tarefa para fazer, por exemplo, se você precisa escrever um texto, você estima que esse texto vai te ocupar 3 pomodoros, e aí o seu cérebro ele é treinado a entender que a escrita desse texto vai te ocupar 3 pequenos eventos de 25 minutos, e não aquela lógica do tipo, daqui 1h30 eu preciso acabar. Né? Então, essa divisão em pequenos eventos faz muito mais sentido para a maneira como a gente lidar com a realidade. E ele faz até uma referência à nossa infância, que a gente, quando era criança, a gente não sabia usar relógio. Eu estou até sem meu relógio hoje. A gente não sabia usar relógio, mas a gente era treinado a ter que lidar com os eventos do dia. Tinha a hora de acordar, tinha que tomar café, tinha a hora de ir para a escola, tinha a hora de tomar banho, né, a hora de almoçar, de jantar, a hora que podia assistir televisão,
Aí tinha o sábado, que tinha os eventos do clube, né? Eu ia muito pro clube com minha família no sábado. E aí a gente, enquanto criança, a gente ia colocando uma sequência de coisas que marcavam o nosso dia. E a gente não estava muito preocupado com a hora. Apesar de que, claro, nossos pais colocavam a gente na escola todo dia lá às 7 da manhã, todo dia às 1 da tarde, mas aquilo ali pra gente não fazia tanto sentido. A gente sabia que a gente tinha que estar lá todo dia. E havia uma sequência de eventos. E aí, quando a gente é treinado a ter que lidar com o relógio, a gente lidar com um desespero de não conseguir parar nunca esse negócio que só fica girando para frente. Né? Então, o Francesco Cirillo descobriu que lidar com as nossas obrigações por meio de eventos é uma maneira mais natural do que ter que lidar por meio de horas marcadas. E também ele descobriu como que é valioso a maneira como a gente dá para a gente se permite fazer pequenos intervalos em meio a uma jornada produtiva, né, de um dia ou de vários dias. Certo? Então vamos lá, vamos avançar. O segredo da técnica Pomodoro, segundo Francesco Cirillo, e eu tenho comprovado na prática que realmente faz todo sentido, está no foco absoluto e no sistema de bloqueio de interrupções. Como é que funciona? Quando eu ligo o meu cronômetro, eu não estou fazendo, eu não uso tomate, eu não sei se eu comentei, eu não uso tomatinho, viu gente? Eu uso um cronômetro no computador, mas o tomatinho é super charmoso. Eu não faço mais nada a não ser aquilo que eu estabeleci para ser feito no Pomodoro que está ligado. E o Francesco fala que como é um bloco muito curto, de 25 minutos, você se permite pegar qualquer interrupção que exista e jogar ela para depois que você concluir esse Pomodoro. Seja para poder cumprir essa interrupção no intervalo entre um Pomodoro e outro, ou para jogar para um outro momento, ou até para um próximo Pomodoro no seu planejamento do dia. Então você pegar as interrupções, você organiza elas e você encaixa elas num Pomodoro. E aí você começa a ter organização sobre aquilo tudo que você precisa fazer. Mesmo aquelas tarefas que aparecem de maneira inesperada no dia, todo mundo deve ter. Né? Então, o que ele faz? Ele dá para a gente condição de controlar o tempo e não permite que o tempo controle a gente naquele momento de produtividade que a gente precisa fazer coisas que muitas vezes não são tão prazerosas. Todo mundo tem, né, acho que tarefas e obrigações desse nível. Bom, seguindo, existem dois tipos de interrupções que o Francesco Cirillo conseguiu isolar, né, que são dois grupos. Existem as interrupções internas, que são as que acontecem dentro da cabeça da gente, e as interrupções externas, que são os eventos que vêm atrapalhar a gente, né? As internas são quando você lembra de ter que mandar uma mensagem para alguém, de responder um e-mail, você quer ali pegar um café rapidinho, você quer entrar no site de notícia para poder ver notícia, você lembrou daquele WhatsApp que você não respondeu ainda, né? Aquela resposta mental que você deu no WhatsApp, mas que você precisa ir lá e fazer a mesma resposta. Então, ou seja, a gente, no nosso dia a dia, é muito comum virem ideias, virem coisas na nossa cabeça que tira a gente do nosso foco. E o Francesco, ele fala que a maneira como a gente consegue, na medida em que a gente consegue identificar essas interrupções internas, a gente vai ficando mais capaz de focar no que é mais importante e deixar essas interrupções para depois. E talvez até organizar essas interrupções, anotando elas num papel durante o Pomodoro, você vai anotando elas para que depois você execute elas, se elas forem importantes, descarte se não forem importantes, ou encaixe elas no próximo Pomodoro. E existem também as interrupções externas. Uma ligação telefônica, uma mensagem, e-mail, alguém que te chama, né, uma TV ligada, um barulho, um animal, né, um cachorro que late e tal. Ou seja, barulhos, pessoas que estão te chamando e que você precisa também, durante o foco absoluto de um Pomodoro, não permitir que essas interrupções tirem você do cumprimento daquela tarefa naquele pequeno intervalo de 25 minutos. Então, o Francesco ele fala que o maior exercício para que o Pomodoro de fato funcione é a maneira como a gente constrói um bloqueio às interrupções. Ele fala também que isso é uma questão prática.
Não tem como você começar a usar a técnica Pomodoro hoje e ela já funcionar 100% para você. E eu concordo, né? Os primeiros dias que eu comecei a usar foi um pouco meio desastroso e não dava muito certo, e depois eu fui insistindo e ela foi fazendo o máximo de sentido. Hoje eu começo meu dia e falo, olha, hoje no meu dia eu vou ter 10 pomodoros disponíveis, né? Parece até engraçado, mas faz muito sentido. Aí eu pego o volume de tarefas que eu tenho para fazer e distribuo ao longo de 10 pomodoros e vou cumprindo eles, encaixando aí meus intervalos. Inclusive a gravação desse vídeo aqui tem sido um dos pomodoros que eu tenho aí disponível para o dia de hoje. Bom, mais uma reflexão aqui no livro do Cirilo é sobre as interrupções, né? Como muitas interrupções são apenas maneiras que a nossa mente encontra para nos distrair, nos afastar do que deveríamos fazer, esse processo pode levar a uma melhor compreensão dos medos por trás da sua reação a elas, né? Eu acho que tentando interpretar aqui o que ele quis dizer é que é natural do ser humano se distrair diante de uma tarefa chata, complexa, que a gente não está motivado a fazer, né? A gente deve fazer, mas a gente está com medo dela, a gente não está seguro. E aí é natural que o nosso cérebro tire a gente daquele foco. É uma reação natural. E a técnica Pomodoro impede que você se comporte assim, né? Então, as interrupções são simplesmente um modo de defesa da nossa cabeça. E aí, quando você entende que elas são um modo de defesa e elas começam a acontecer, você começa a controlar elas. Você fala assim, opa, peraí, eu não vou responder esse WhatsApp agora. Ele não é importante para esse momento. A pessoa que me mandou essa mensagem, ela não vai achar ruim se eu responder ela daqui 1, 2, 3 pomodoros. Faz parte, o dia funciona assim. Eu posso responder ela talvez até no dia seguinte. Quem sabe até reservar um pomodoro exclusivo só para eu elaborar uma boa resposta para essa mensagem que eu recebi. Ou seja, isso te dá controle. E por mais que sejam tarefas ou interrupções urgentes, o próprio urgente talvez ele pode esperar 1, 2, 3 horas e aí você consegue organizar e ter controle sobre o que você tem que fazer, certo? Bom, vamos lá. A técnica Pomodoro ela é recheada de vantagens, né? Eu listei algumas vantagens aqui que o Cirilo traz no livro dele. Eu sintetizei aqui algumas coisas. Ela serve para aliviar a ansiedade em relação ao devir, ou seja, como você está controlando o seu tempo, você tem segurança sobre as coisas que você ainda tem para fazer nos próximos dias ou até nas próximas horas. Então isso faz com que você controle melhor a sua ansiedade, né? Ansiedade enquanto um sentimento sobre o futuro, né? Sobre insegurança quanto ao futuro, né? Ansiedade é isso. Aumentar o foco e a concentração ao diminuir o número de interrupções. Claro, você fica bem mais produtivo. Ampliar a consciência sobre as próprias decisões. É um pouco desse exercício, né? Quando a gente começa a perceber que tem uma interrupção, quando a gente planejou um dia onde a gente colocou tarefas e não colocou algumas, jogou para o próximo dia, ou seja, você começa a entender que o seu tempo ele é uma sequência de decisões que você precisa tomar para que ele faça sentido para você, para que você tenha uma relação saudável com ele. Impulsionar a motivação e mantê-la constante. E aí tem muito a ver com esse lance dos eventos, né? Como que, poxa, 10 pomodoros são aproximadamente aí 5 horas, 5 horas e meia, colocando os intervalos. Poxa, dá para fazer, né? Todo mundo trabalha esse tempo por dia, mas é impressionante como quando você enxerga 5 horas e meia em 10 pomodoros, é impressionante como que você vê o tanto de coisa que você consegue fazer, né? Sustentar a determinação para atingir objetivos, eu acho que comunica com esse ponto anterior. Refinar o processo de estimativa em termos qualitativos e quantitativos. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, mas faz parte da técnica também o planejamento do seu dia, que é a maneira como que você enxerga o que você tem para fazer, o tempo disponível, né, o seu cronograma do dia, e você dedica ali um primeiro pomodoro do dia para poder organizar o restante da produção do dia. E isso é um desafio de estimativa, porque no começo, inclusive, eu não conseguia fazer isso tão bem. Eu não tinha muito domínio sobre o quanto que eu conseguia fazer de coisas, né? O quanto de conteúdo que eu conseguia produzir, etc. Então, você vai estimando e você vai ajustando na medida que você consegue acertar ou errar a estimativa para mais ou para menos. Bom, aprimorar o processo de estudo ou trabalho,
claro, evidente, fortalecer a determinação para continuar dedicando-se a situações complexas. Isso é legal porque quando você quebra suas tarefas em pomodoros, você está simplificando elas. Então, por exemplo, uma tarefa que vai te custar, talvez aí, custar, não sei se é o melhor verbo, mas que vai te custar, né? Tempo é algo que se custa, né? Vamos supor, 20 horas para você executar. Vamos supor que você precisa escrever um capítulo escrever a sua dissertação de graduação. E isso aí vai ser aí, sei lá, 10.000 palavras e você vai gastar aí 20 horas para fazer isso. Você sabe mais ou menos que é esse tempo. Poxa, 20 horas vão ser 40 pomodoros. 40 pomodoros, se você pegar 10 pomodoros por dia, você tem aí 10 dias. Você tem aí 4 dias para poder fazer. Poxa, 20 horas soa como algo muito complexo. Poxa, eu tenho que escrever um TCC, vai me custar 20 horas. Agora, poxa, 10 pomodoros por dia numa sequência de 4 dias, sabendo que o comprimento de cada pomodoro você tem uns intervalozinhos, a cada 4 pomodoros você tem um intervalo maior, vai ficando muito mais coerente, né? Então, isso te dá condição de pegar tarefas complexas e transformar elas em tarefas cumpríveis, né? Tarefas alcançáveis, né? Desde que eu liguei o timer, agora já faltam 12 minutos. Vamos lá, já estamos acabando aqui. Inclusive, o meu desafio é tentar fazer com que esse vídeo não dure mais do que um pomodoro, no máximo 30 minutos. Momentos de lazer são o combustível da nossa mente. Sem eles, a criatividade, o interesse e a curiosidade se perdem. E abusamos de nós mesmos até nossa energia se esgotar. Sem combustível, o motor não funciona. O pomodoro, ele é uma maneira que você tem de ter mais tempo livre, sem pomodoros. Né? Ele é o melhor caminho para que você não precise usar ele. Né? Por mais contraditório que se pareça, ele é um polo oposto sobre aquilo que dá para a gente mais prazer, que é o momento de lazer. Né? Então, o Francesco Cirillo, ele criou isso exatamente porque ele gosta do tempo livre, ele gosta de momentos criativos, ele gosta de despertar curiosidade. Então, ele assimilou isso muito bem. E se você hoje acha chato precisar gerenciar o tempo, ou precisar ter que lidar com produtividade, usa a técnica Pomodoro, porque ela é simples e ela resolve exatamente esse problema de pessoas que acham chato a gestão do tempo. E ele coloca essa mesma compreensão para os intervalos, que, segundo o Cirillo, são muito preciosos. 5 minutos a cada Pomodoro, um intervalo de 5 minutos, e a cada 4 Pomodoro, intervalos maiores de 15, 20 minutos que você pode estabelecer. Beleza? Eu tinha preparado um outro slide, mas ele não veio. E aí tem uma técnica, eu vou até entrar nela aqui nesse slide mesmo. Tem uma técnica a mais que o Francesco estabelece, que é a maneira como você, se bem que eu entrei nisso já, que é a maneira como que você coloca uma estimativa e você vai testando ela. Então, vamos supor, eu tenho aí 4 tarefas por dia, tenho 4 tarefas no dia de hoje, cada tarefa vai me custar 2 pomodoros, então eu vou precisar de 8 pomodoros, e o que vai ser aproximadamente 4 horas, 4 horas e meia. E aí eu vou e faço essas tarefas, só que na prática eu descubro que elas me custaram ao todo 10 pomodoros. Eu errei para menos a minha estimativa. No próximo dia eu levo isso em conta e tento ajustar. E eu também preciso refletir sobre como que eu cumpri essa tarefa dentro dos pomodoros se não houveram interrupções em que eu não quis perceber que elas houveram. Né? Ou seja, eu fui meio que boicotando o meu foco e não dando a atenção necessária às interrupções que estavam acontecendo, internas e externas. Né? Então o Francesco ele vai te mostrando como que você precisa se vigiar para garantir que o foco absoluto aconteça. E ele diz também sobre o banco de tarefas que você vai deixar para o próximo dia ou para os próximos dias. Né? E esse banco ele é alimentado exatamente pelas interrupções que chegam. Né? Então, num intervalo ou outro, aí você foi checar um e-mail, você foi checar uma mensagem, tem uma tarefa, você vai anotando, vai preenchendo o seu banco.
Quando você começar o seu próximo dia, você vai dedicar o primeiro Pomodoro de 25 minutos para consultar o seu banco de tarefas e levantar aquelas que você consegue fazer naquele dia dentro do tempo disponível que você tem. Né? Do tipo, eu tenho 10 Pomodoros, eu tenho 12 Pomodoros disponíveis no dia, depende de cada um. Então ele te dá a condição de você controlar isso. E por fim, o Pomodoro ele também é um exercício para você conseguir conhecer melhor o que você não consegue fazer. Né? Então, algumas coisas que você estabelece como práticas, do tipo, vou fazer em um Pomodoro, quando você vê, durou 3, 4 Pomodoros, porque você achou que era simples e não é. Então, ele é uma técnica para você se conhecendo melhor, entender os limites da sua produtividade. Bom, gente, é isso. O que tem me motivado, eu até adiantei isso, entrar muito nesse assunto de produtividade, de gestão de tempo, é porque eu tenho percebido que os pequenos empreendedores que se aproximam da gente querendo apoio em marketing digital, eles acreditam que não podem fazer o próprio marketing por não terem tempo. E é algo que eu tenho duvidado. E eu acredito que a técnica Pomodoro, aliada a um bom conteúdo de marketing, bem organizado, um bom passo a passo, é o que falta para o pequeno empreendedor brasileiro conseguir pôr as duas mãos no volante do seu próprio marketing. Eu tenho trabalhado num projeto com esse teor e muito em breve eu devo lançar um treinamento para pequenos empreendedores, né, focando em gestão de produtividade junto com gestão de marketing digital. Me embolei um pouco aqui, mas vamos lá, é isso aí. Quem não conseguiu ainda, quem não baixou ainda o material que eu escrevi, que é o Marketing Digital para Pequenos Negócios, está disponível no nosso site, no marketingdigital360.com.br. Baixa lá que tenho certeza que tem muito conteúdo interessante para o seu próprio marketing e muito em breve você vai conseguir construir um plano para o seu próprio marketing aliado a uma gestão eficiente do seu tempo. Você vai descobrir que existe sim espaço para você cuidar com eficiência e com resultados do seu próprio marketing. Obrigado, gente. Valeu. Hoje eu usei pouco esse recurso dos vídeos aqui, mas é isso aí. Vamos junto. Um abraço.